Sua Bíblia em Gênesis capítulo 43. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. De 1 a 14. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disseram-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: por que fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhe Israel seu pai: se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco, pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Meus irmãos, nós estamos já bem avançados na vida de Jacó. Daqui a pouco, logo aqui na frente, no capítulo 48, Jacó vai adoecer. E ele vai abençoar os seus filhos e morre. Mas tem alguma coisa na vida de Jacó que eu gostaria de abordar aqui nesse texto hoje. Nós estamos chegando ao final, então nós precisamos de fazer uma abordagem aqui. Nós vimos que após essa primeira viagem dos filhos de Jacó ao Egito, eles encontraram com José e não reconheceram José, e José usou de uma estratégia com eles. Colocou o dinheiro de volta no saco de mantimentos, mandou colocar, né? Não foi José que colocou, e prendeu Simeão. Prendeu Simeão como garantia de que eles iriam voltar para buscar mais mantimento e trariam o irmão
filho da mesma mãe de José, Benjamim, que Jacó teve 2 filhos com Raquel. Ele tem José, que Jacó considerava morto, e Benjamim. E José pergunta, em particular, aos irmãos dele que não conheciam: o pai de vocês está vivo? Ele estava querendo saber do pai dele. Tá. Vocês têm outro irmão? Aí eles: temos. Ficou com o nosso pai. Então, eu vou prender esse daqui, vocês vão trazer esse outro irmão. José queria ver o seu irmão, e já era uma estratégia de levar toda a família para o Egito para sobreviver àquela fome. Agora, nós acabamos de ler, os mantimentos que trouxeram acabaram, estão acabando. Diz aí: a fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o que eles haviam comprado. Acabou o mantimento, a fome chegou. Jacó precisa de tomar uma decisão. Ele precisa de tomar uma decisão. Ele é o pai, ele está velho, perdeu um filho que ele considera morto, e ele tem que tomar uma decisão. Mas, meus irmãos, Jacó está com medo e inseguro. Eu queria tratar sobre isso aqui essa noite, sobre o medo e a insegurança que às vezes nós enfrentamos na nossa vida. Isso é uma realidade. Nós não podemos encerrar sobre a vida de Jacó sem tratarmos do medo de Jacó. Jacó, desde que nós estamos falando sobre ele teve medo do seu irmão, ele teve medo do seu sogro, ele teve medo daquele povo que os seus filhos mataram. Jacó é um homem de muito medo. Não sem razão, mas é um homem de muito medo. Vamos ver algumas coisas aqui nesse texto. Os versículos de 1 a 5, os primeiros 5 versículos, vem nos mostrar uma relutância de Jacó que é inevitável. Ele passa por uma situação, aquilo que a gente podemos usar aqui um linguajar popular, Deus o encosta numa parede, uma faca no pescoço. A fome aperta, Jacó exige que os filhos voltem ao Egito. Ele fala isso aí: tendo eles acabado de consumir o cereal que saiu do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Ele tem medo, e o medo de Jacó aqui é mostrado em primeiro momento que você pode ver aqui nesse texto, é na procrastinação dele. O que é isso? Jacó, ele não age enquanto os alimentos acabam, ele procrastina, ele não reage, as coisas vão acontecendo, ele está percebendo, ele está vendo que o mantimento está acabando, e ele não tem coragem de tomar a decisão de enviar seus filhos para o Egito. Ele vai procrastinando. É aquele negócio que a gente vai deixando para amanhã, porque nós temos medo decisões que nós precisamos de tomar. Jacó está com medo e ele procrastina. Ele adia a decisão até que o mantimento acaba. Jacó está sendo forçado a uma ação pela realidade da necessidade. Ele vai ter que tomar uma decisão, mas ele está com medo.
Os irmãos, liderados por Judá, agora não é Rúben, é Judá que toma a frente. E aqui nós já podemos saber, né? Judá, aquele é o pai da tribo que andava à frente no deserto. Judá nos mostra Jesus. E Judá toma a frente, lidera os irmãos e lembra Jacó do ultimato do governador do Egito, que era José. Mas eles não sabiam. Aquele homem disse: não venham aqui sem Benjamim. Ele não disse Benjamim, ele disse: sem o irmão mais novo de vocês. José não falou Benjamim, mas eles sabiam quem era. Não volte aqui, vocês não vão comprar nada aqui se não trouxerem o irmão mais novo. Então, Jacó está diante de uma relutância, ele tem uma luta para ele decidir, ele está com medo. Ele está com medo. O versículo 6 nos mostra o lamento dele, na angústia dele. Disse-lhe Israel. Interessante que a Bíblia aqui agora não o chama de Jacó, mas o chama de Israel. Por que o chama de Israel? Porque quando ele lutou com Deus no val de Jaboque, porque estava com medo, Deus o fere na coxa. Jacó continua mancando. E diz a ele: você não chamará mais Jacó, você vai se chamar Israel. E o texto bíblico faz questão de nos mostrar isso. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Ele lamenta na sua angústia, ele responde com amargura e com autopiedade. Repare, meus irmãos, no que ele disse: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? Ele vê a situação como um infortúnio causado pelos filhos. Ele vê essa situação como algo terrível. Ele acusa os filhos: vocês falaram com aquele homem sobre o irmão de vocês. Por que vocês fizeram isso? Ele está focando, meus irmãos, na ameaça de perda, em vez da providência que o preservou na primeira viagem. Repare que Jacó está com medo e ele foca, a visão dele, o medo faz ele focar na possibilidade de perder Benjamim. Ele não enxergou que Deus providenciou comida para ele durante todo aquele tempo. Repare, meus irmãos, que o medo de Jacó faz ele ver e faz ele lamentar diante da angústia dele perder o seu filho Benjamim. Ele não olha para a providência. O medo, meus irmãos, às vezes nos faz focar no lugar errado. Os versos de 7 a 10, nós vemos a insegurança no controle, a insegurança dele controlando todas as coisas. Jacó tenta controlar a situação, mas é confrontado pela lógica irrefutável de Judá. A lógica de Judá não tem desculpa. Ele tenta confrontar, ele tenta resolver, ele está inseguro, ele quer controlar. Mas a lógica de Judá é irrefutável, não tem conversa. Aquele homem não tem conversa. Não adianta a gente ir para lá buscar comida, porque ele não vai nos vender. Ele falou com todas as palavras: não venham aqui sem o seu irmão mais novo.
O apego de Jacó emocional a Benjamim, o único filho de Raquel, sua esposa amada, que lhe restava. Além de José, que ele não sabia que estava vivo, que ele acreditava que estava morto. Sobrepõe, meus irmãos, a fé dele, que ele deveria ter nas promessas da aliança de Deus. Ele tinha que ter fé naquele que ele venceu no val de Jaboque, que diz a ele: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Aquele que fez com que Esaú não o matasse, aquele que fez com que as carneiras, o gado, procriava conforme ele tinha lucro. Aquele que ele viu o céu aberto, os anjos descendo numa escada. Jacó, meus irmãos, ele foca, a fé dele se desvia, mas ele foca no problema, ao invés de crer na promessa que Deus havia dado a ele. O apego emocional dele a Benjamim é um problema sério na vida dele. Os versículos de 11 a 13, nós encontramos aqui Jacó diante da urgência da fome e da garantia de Judá, que assume a responsabilidade, Judá assume a responsabilidade de trazer de volta Benjamim. Jacó cede, ele não tem outra solução. E aí, meus irmãos, Jacó se engaja em ações humanas, de preocupação humana e com providências humanas para tentar resolver o problema. E você note aí no versículo 11 e 12, que ele envia presentes para o grande homem do Egito. Ele, na sua dor, no seu medo, ele se engaja numa ação humana de preocupação e suborno. Ele tenta subornar o homem do Egito. Ele envia presentes com o melhor dessa terra e o dinheiro dobrado para vocês devolverem aquilo que veio no saco na primeira compra e fazer a segunda compra. Levem dinheiro dobrado, levem bálsamo, levem o que nós pudermos dar de melhor, porque nós precisamos de comprar esse homem no Egito. O medo faz com que Jacó tome providências humanas para resolver o seu problema. O verso 14, nós vamos ver uma oração de fé, mas uma fé bem tênue, um negócio assim eu vou usar aqui uma expressão, eu não vejo outra, uma fé fraca, se é que nós podemos dizer que existe fé fraca. Neste momento aí no versículo 14, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Ele está fazendo uma oração. Nesse momento Jacó faz uma oração, mas ele revela sua profunda insegurança. Note o que ele disse: que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia perante o homem, para que ele vos solte o outro irmão e Benjamim. E ele vai dizer: e se eu tiver de ser desfilhado, que o seja. Olha, meus irmãos, que coisa louca. Se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. A outra versão diz: se eu tiver que ser desfilhados, que eu seja. O uso da expressão que ele usa aí no início desse versículo, Deus Todo-Poderoso, ele está se referindo a El Shaddai, se remete à aliança que Deus havia estabelecido com ele.
É um apelo à soberania de Deus, para que Deus haja na vida dele e dos filhos, para que, além da capacitação humana, ele pede a Deus que o ajude. Ele está com medo. Mas note que no final da frase, e se eu tiver de ser desfilhado, ou se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Meus irmãos, Jacó, por medo, ele entra num processo de insegurança e de fatalismo. Jacó está inseguro e ele entra num processo de fatalismo. Ele revela um sentimento de fatalismo resignado, em vez de uma fé. Vocês vão e vão voltar e vão trazer o irmão de vocês, porque El Shaddai vai agir. Não, se eu tiver que perder meus filhos, eu vou ficar sem filho. Vocês estão reparando? Vocês conseguem perceber? Ao invés de dizer assim, vocês vão chegar lá, aquele homem vai se dobrar, e vocês vão trazer comida, vão trazer Benjamim, vão trazer Simeão, porque El Shaddai está com vocês. Porque o Deus que eu lutei no Val de Jaboque, o Deus que eu vi subindo e descendo, os anjos subindo e descendo, o Deus que me abençoou na casa do meu sogro, o Deus que me protegeu, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, vai trazer vocês de volta. Não. O que ele fala? Se eu tiver que ficar sem filho, ficarei. A insegurança, meus irmãos, a falta de fé, o medo, leva ao fatalismo. A gente só olha para as fatalidades da vida. Em vez de uma fé robusta, ele se torna um fatalista. Aqui, meus irmãos, nós vemos a aceitação do pior cenário, como se a aliança de Deus não fosse suficiente para guardar ele e a sua família, para garantir a segurança dos seus filhos. O medo leva a um fatalismo, como se a aliança com Deus não é suficiente para guardar a minha vida, guardar os meus filhos. De fato, é um apelo à soberania de Deus para agir além da capacidade humana. Ele confia a situação a Deus, mas ele não, sem declarar. Interessante, meus irmãos, ele confia a Deus e diz: Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, vos dê misericórdia. Mas ele declara uma expectativa de perda. Se eu tiver que ficar sem filho, eu vou ficar sem filho. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre o nosso Deus. Deus é o Senhor. Está acima dos nossos medos. Deus não perdeu o seu poder, o seu senhorio, porque nós estamos com medo de alguma coisa. O Deus da providência não altera o seu governo em razão do medo dos homens. Não importa se Jacó está com medo, se não está com medo. Eles vão ter que ir lá no Egito. Eles vão ter que voltar a encontrar com José e outras coisas vão acontecer. Terceiro ensinamento desse texto para nós sobre o nosso Deus: os decretos de Deus se cumprem na história, meus irmãos. Não tem conversa. Aquilo que Deus decretou e aquilo que Deus governa na sua providência, com medo ou sem medo, vai acontecer na sua vida. Então, jogue o medo fora e pegue Josué capítulo 1, ser forte e corajoso, aplique a palavra, ser forte e corajoso, para fazer tudo quanto eu te ordenar. Interessante de Josué capítulo 1, não é ser forte e corajoso para entrar na terra prometida, não é ser forte e corajoso para atravessar o rio ou para cercar Jericó. Seja forte e corajoso para fazer aquilo que eu te ordenar. Tenha coragem de fazer o que eu te mando.
Jacó manda esses filhos seus para o Egito, porque o Deus do seu pai, do seu avô, e o seu Deus te guardará. Assim como já te guardou, Jacó, até aqui. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que o ser humano, o homem, como pecador, ele tem medo, não importa se ele está debaixo da aliança com Deus, nós temos medo. Nós temos medo. Só louco que não tem medo, nem sei se louco não tem medo, porque pode ser que até louco tenha medo. Mas, meus irmãos, todos nós temos medo. A diferença é que você pode ter medo, mas ter a certeza de que você tem um Senhor na sua vida que é poderoso, Jesus, que morreu por você, deu a vida por você. Agora, se você não tem Jesus, aí o seu medo cada vez que passa vai ficando pior, porque você não tem esperança, você não tem promessa, ou até tem. Se não tem Jesus, a promessa é o inferno. Mas se você tem Jesus, você pode confiar. Porque os apóstolos tiveram medo no final do ministério do Senhor, e ele diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Não temas, eu estou com vocês. Mas a realidade é essa. Então, pecador com medo, mas em Cristo, nós acabamos vencendo o medo e caminhamos para a vida eterna. Sem Cristo, pode ficar com medo, e pior o medo, porque está caminhando para o inferno, e aí realmente o medo tem que chegar e com muita força. O que fazer com o texto? Algumas coisas práticas aqui, rápidas para nós. Meus irmãos, a fé não elimina imediatamente o medo. Preste bem atenção nisso aqui. A fé não elimina imediatamente o medo. Você, às vezes, mesmo com fé, você tem medo. A nossa luta diante do medo deve ser para nos aproximar de Deus e não para solucionar os nossos problemas que estão nos metendo medo. O que Jacó deveria ter feito não era ter arrumado soluções de mandar, aí poderia até mandar alguma coisa para José, que ele não sabia que era José. Mas, meus irmãos, a confiança dele não podia estar nessas coisas. Nós não podemos solucionar os nossos problemas pelas nossas próprias forças. Nós temos que nos aproximar de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais confiança nós teremos, mais certeza e menos medo. Terceiro ensinamento que esse texto nos dá: foque na aliança com Deus e deixe as possíveis perdas nas mãos do Senhor. Foque na aliança com Deus. Se você corre o risco de perder alguma coisa na caminhada da sua vida, deixa isso nas mãos do Senhor. Ah, porque eu estou com medo de perder meu filho, perder meu marido, minha mulher, minha casa, meu trabalho. Deixa isso nas mãos do Senhor. Foque na sua aliança com Deus. Faça o que você tem que fazer. Adore o Senhor, sirva ao Senhor. Se aprofunde cada vez mais na sua relação com Deus. E se você tiver que perder alguma coisa, deixa isso na mão do Senhor. Se você tiver que perder, não são os seus atos que vão impedir a sua perda. Porque se Deus estabeleceu que você vai perder algo, ninguém vai tirar isso. Está resolvido. Então, quanto mais comunhão com Deus você tiver, melhor.
O medo, meus irmãos, em quarto lugar, é uma reação natural da consequência dos nossos pecados. Enfrente o medo buscando as promessas do Senhor para a sua vida. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentamento do medo. Põe isso na sua cabeça. Ah, fulano é corajoso, então ele não tem medo. Não, todo mundo tem medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo. E a melhor forma que você tem de enfrentar o medo é buscar as promessas do Senhor para a sua vida. Em quinto lugar, o medo pode ser uma oportunidade de Deus para nos levar a uma reação diante da sua providência. O medo pode ser uma oportunidade de Deus para nos levar a ter uma reação diante da providência de Deus. Porque às vezes nós reagimos porque temos medo. Em último lugar, de forma prática, aproveite o medo para exercitar a sua fé. Se você tem medo, aproveite ele para exercitar a sua fé. Porque a sua reação diante do medo é uma ótima oportunidade do exercício da fé. Quando você tem medo e fala assim, mas o meu Deus é o meu Deus, eu vou assim mesmo, eu estou com medo, digo para o Senhor, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou, porque eu confio no Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jacó faz parte da aliança eterna com o Senhor. Jacó é amado por Deus desde o ventre da mãe. Nós sabemos disso, Jacó sabia disso, sua mãe sabia disso, mas ele teve momentos de grandes medos na sua vida. Jacó, em diversos momentos que nós passamos nessa trajetória sobre a vida de Jacó, nós não falamos do medo de Jacó, mas Jacó teve momentos de grandes medos na sua vida. Ele foge da sua casa por medo do seu irmão, ele foge da casa de Labão com medo do seu sogro, ele foge da terra com medo do povo daquela região. Jacó viveu uma vida de grandes medos. Isso é uma realidade na vida do cristão, meus irmãos. Isso é uma realidade. Mas aqui nós temos que enfrentar o medo, temendo ao Senhor e se aproximando cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Porque Ele não teve medo de ir para a cruz por nós. Ele sentiu a dor daquela cruz por nós. E hoje Ele é o nosso grande general. Não tem nada que nós venhamos a sofrer nesse mundo que Ele não tenha sofrido por nós. Então, que nesta noite, você não tente ser uma pessoa que não tem medo. Não adianta fugir disso. Vai ter momentos na sua vida que você tem medo. Mas reaja diante desse medo como um verdadeiro cristão que tem um Senhor e que te diz: não temas, ser forte e corajoso para fazer tudo quanto eu te ordenar, porque eu serei contigo. Por onde quer que andar, eu serei contigo. Medo faz parte da nossa vida de pecador, dessa natureza pecaminosa nossa.
mas as promessas de Deus não acabaram e nem acabarão. A Ele toda honra e toda glória. Curva a sua cabeça.